Olá a todos, eu sou a Jojo, do Vanessa Jojo. E eu sou a Cata. E nós hoje vamos fazer 3 opiniões em uma. E vamos fazer... São mais sérias porque tenho os filmes. E nós vamos fazer as críticas ao Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e o Príncipe Misterioso E o Harry Potter e os Talismãs da Morte. são os últimos livros Para e quem não últimos sabe. filmes do Harry Potter, Potter. para quem vive no outro planeta. Começando por Harry Potter, e A Ordem da Fênix. foi um livro que, mais uma vez, não me agradou assim tanto. Eu dei 3 estrelas. Eu só vai vir atrás de ti. E eu acho que aquilo tem muita palha. Havia muitas cenas que eram desnecessárias, podíamos cortar. Gostei mais do filme do que do livro, foi o único caso. Provavelmente até foi o meu filme favorito, exatamente por causa disso. Tudo aquilo que eu achei desnecessário eles cortaram. Houve apenas uma coisa no filme que me deixou um pouco triste, que foi terem cortado a cena do biscoito Potter. Como um biscoito Potter. Porque essa cena eu queria mesmo ver, que era para rir um pedaço e rebolar e cair da cadeira abaixo. Sempre que eu sou maluca ao ponto de cair de uma cadeira. Mas de resto, gostei muito mais do filme do que do livro. O filme foi um pouco sequinha em algumas partes e valeu pelo final, quando o Sirius morre. Agora já... Eu sabia que ela ia fazer isto, por isso que eu disse isso. O que é que eu achei do quinto livro? Eu gosto bastante do quinto livro, ao contrário de certas pessoas. E apesar de no final uma das minhas personagens favoritas, se não é a personagem favorita, morre estupidamente atravessando um véu. Mas que raio é aquilo? Depois da Avada Kedavra, foi a Avada Kedavra que morreu. Sim, mas ela atravessou o véu. Então pronto, olha, vai em pé às filhas. Acho que o início do quinto livro é bastante lento, como a Katia disse, porque demora muito até desenvolver a ação. Eles têm de introduzir tudo o que é a Ordem da Fênix e depois têm de ir para a casa do Sirius e tem aquela... Essa parte eu até gostei. Tem que o Harry tem um desenvolvimento da relação com o Sirius, porque eu gosto bastante do Sirius, caso ainda não tenham percebido. É a minha pancada pelo Sirius, ou pelo Gary Oldman. Se vocês não sabem, vejam no top 10. Eu gostei também do Dumbledore Army, acho que é muito engraçado e gostei do desenvolvimento. Já não me lembrava muito bem quem é que tinha sido o traidor nojento, mas agora já me lembro. Obrigada, J.K. Rowling. E era Ravenclaw. Uma vergonha. Tão decepcionada. No filme é diferente, não sei se te lembras. Eles não põem a Marieta como traidor. É a Shoshan. Sim, eu também não suporto a Shoshan. Também não gosto. Olha, as duas iam de Ravenclaw e eu estava mais contente. Há uma coisa que eu acabei por me lembrar por estar a falar do Dumbledore Army, que eu gostei bastante, especialmente no filme, foram as aulas clandestinas do Harry com os não interessa, vocês percebem? O Expelliarmus e o Expecto Patronum, por aí. Sim, especialmente o Expecto Patronum, que aquilo sai aquelas coisas. As foquinhas e os viados. E a Luna fica ali toda seguidora. A Luna é a que dava o nome aos Ravenclaw. Exatamente. Eu gostei muito do quinto livro. O que é que eu gostei mais do quinto livro? É o aparecimento daquelas personagens mais secundárias que se tornam mais protagonistas. A Luna, o Com grande Neville. importância. A Luna e o Neville, quer no livro, quer no filme, deixam de ser tanto antissociais, deixam de ser postos de lado pelos seus companheiros de equipa e começam a interagir e a criar amizades, então é uma coisinha fofa. Também quem ganha protagonismo também é a Ginny e os gêmeos, que também já tinham. Os gêmeos a dar cabo da Umbridge é demais. High five. Sim, porque no quinto livro aparece a personagem que eu mais detesto em toda a saga do Harry Potter, a Dolores Umbridge. Também conhecida como Satã. Eu gosto bastante do filme. Como a Cata disse, eu acho que eles cortaram partes que não eram necessárias e deram dinâmica ao filme. E tornaram o filme mais dark do que o livro.
O que é que eu não gostei do filme? Não tanto a morte do Sirius, porque isso acho que é, apesar de me gostar bastante, que é uma personagem que eu gosto muito, é uma coisa que faz avançar a história e até tem uma certa razão de ser, apesar de ser triste. Foi a Cho Chang, mas eu também já não gosto dela nos livros, portanto, e isto não é ser discriminatória, porque eu sei que a rapariga é de uma raça diferente da nossa, não é por causa disso. Eu não gosto da personagem, eu não vou com a cara dela. E aquele beijo entre ela e o Harry, Ela vomitar. o que eu adorei mesmo no quinto filme foi a luta entre o Voldemort e o Dumbledore, tipo, tchá. Adorei, foi fantástico. E agora, passando para o 6º volume, Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Este foi o melhor livro da série para mim. Também para mim. Estamos em sintonia. E estamos uma chapada. Neste livro já não houve excesso, aliás, nota-se porque há uma redução drástica do número de páginas. Quinto, sexto. O que eu gostei mesmo, muito no 6º volume foi conhecer o passado do Voldemort. E também gostei da parte do Harry ter o livro do Snape e estar a ter altas notas a Mas tu não pessoas. sabias que era do Snape. Não interessa. E a Hermione a roer-se toda porque estava com inveja. Relativamente ao filme, mais uma vez eu fiquei decepcionada. Eu estava, não sei porquê, mas estava à espera de conhecer os pais do Voldemort no filme e os chequeiros cortaram essa parte e meteram só algumas das memórias que aparecem no livro. Outra coisa que eu não gostei, e eu não sei se tu reparaste nisto, o Voldemort adolescente no filme, no 6º filme é diferente do Voldemort adolescente no segundo filme. Eu sei que fazer horcrux acaba por destruir um pouco a imagem da pessoa, mas não é tornar um gajo bom num gajo feio, embora perfeitamente apresentável. A ideia que eu tinha é que tornava tipo a cara mais descaída e mais branca e essas coisas todas. A diferença não se justifica pelos horcruxes. Até porque quando o Voldemort adolescente aparece no 6º filme, ele ainda não começou a fazer os horcruxes. E agora eu vou deixar-vos já falar. O 6º livro também é o meu favorito. Eu até disse à Inês e à Cata quando começamos a fazer o Pottermania que não tinha bem a certeza qual era o meu favorito. Mas descobri, é o 6º. Exatamente pelas razões que a Cata enumerou. Eu gosto quando nós temos um vilão que nós conhecemos o passado, porque é que ele se tornou assim, porque é que ele era assim, um reles traidor, nojento e horrível. Uma ratazana. Uma ratazana com um nariz de serpente. E nós... Não tinha nariz nenhum. E gostei Como é bastante... que te cheiras, Voldemort? Muito mal. Relembrando aquilo que a Jojo disse do Voldemort, foi ver o Voldemort a morrer. Ok, isto foi muito mal. Dito assim. Interessa. Vocês perceberam? Eu não gosto assim tanto do Dumbledore. Eu gosto, mas não é aquela relação muito próxima. Eu acho que causou-me bastante impacto a morte do Dumbledore, principalmente que foi nas últimas páginas. Agora já não, porque já sabia o que é que ia acontecer. Quando eu li a primeira vez, eu lembro-me perfeitamente, eu li o livro, fui buscar o livro à meia-noite, eu li a tarde toda, numa domingo ou qualquer coisa assim. E quando eu chego às últimas páginas, eu... Isto não está a acontecer! Sabes o que eu me lembro sempre que eu penso no 6º volume? A querida Big Bang, o Sheldon a dizer Bazinga! Não, o Sheldon a dizer ao Leonard: esse livro é muito bom. O Dumbledore morre no final. Spoiler! I don't know why I avoided the Harry Potter books for so long. These are great. I just started number 6. That's a good one. Dumbledore dies in that one. Yeah, I know. I didn't see it coming either. Pelas razões que a Cata disse, eu gostei muito de conhecer o passado do Voldemort e o pensatório. Acho que o pensatório é uma ideia fantástica. Podemos pôr as memórias lá dentro, mergulhamos a cabeça e estamos nos pensamentos de outra pessoa. Quanto ao filme, eu não gostei propriamente, não tanto como o 4º, mas o 6º também me ficou assim atravessado.
Exatamente também pelas razões que a Cata disse. Porque raio. Porque raio é que não mostraram os pais do Voldemort? Porque é que não mostraram mais memórias do Voldemort? Tipo, quem nunca leu os livros não percebe muito bem porque o Voldemort é mau e pronto. Hello, people. E depois a relação com o sétimo livro, com o sétimo filme, as pessoas não vão perceber muito bem o que é que são os Horcruxes e porque é que o Harry está atrás deles. E sim, porque é que trocaram um gajo bom do Voldemort por um gajo mau. Passando então para o sétimo e último livro, Harry Potter e os Talismãs da Morte. Eu gostei do livro, mas não gostei tanto como do anterior. As partes que mais me marcaram foram a morte de Dobby. Dobby is free, no more. A morte do gêmeo do Fred Weasley. Eu juro, o último livro foi o único do Harry Potter que eu Brilhaste em lágrimas? não me brilhei a lágrimas, que eu sofria como um raio, mas eu chorei uma lágrima ou duas. Houve uma parte em que o Ron me irritou bastante, mas irritou-me mais no filme do que no livro. A parte em que ele deixa os amigos e vai-se embora? Dá numa travadinha qualquer para ali que aquilo não começa a bater muito bem. São ciúmes. A nível de batalha final, serve o seu propósito, mas não é assim tão épica como eu estava à espera. Eu acho que quando as pessoas começam a escrever uma história e os leitores começam a pensar que vai ser uma coisa épica, brutal, começam a levantar E a criar muitas expectativas. raramente os autores conseguem estar à altura dessas expectativas. Esperemos que o George Martin consiga. Na parte do filme, por exemplo, na luta, fez-me bastante impressão eles estarem tipo a lutar e a falar. Tipo, a bala cadabra e pronto, qual é o problema? Morreu. Mas não, eles têm que estar a falar, eu vou-te matar e não sei o quê. Eles tinham de E preencher o filme. Eu não concordo. Porque assim, quando tu estás a tentar matar alguém, tu não te vais a dizer Não ameaças antes de matar. eu vou-te matar e finalmente vou ser vencedor e 11 anos depois, Não, tu vais lá e a foda cadabra. Caí morto e depois então é que tu danças o samba em cima da pessoa. 11 anos depois. Mas é depois da pessoa estar morta, não é antes. O que é que achaste da divisão em dois filmes? Eu percebi a divisão em dois filmes. Eu não gosto da divisão em dois filmes porque depois passa-me na carteira. Embora eu não tenha ido ver ao cinema, porque é uma pessoa assim. Mas eu não gosto da divisão dos dois filmes por causa disso. E por depois tentar um ano à espera e acabo por me esquecer. Neste caso foi só 6 meses. Mas... Não interessa. Não gosto. Mas eu percebo a divisão deste, até porque a parte final eles têm que ter aquela atenção ao detalhe, porque senão vai haver um monte de fãs raivosos, ainda mais raivosos, nas ruas. Justifica-se. Eu no sétimo livro, eu também não gostei tanto como o último, é óbvio, o sexto é o meu favorito, mas eu gostei da mudança de ares, porque se nós repararmos há uma certa sequência, porque, por exemplo, no primeiro livro o Harry defronta o mal da história com o Ron e com a Hermione, e no sétimo livro também tem o Ron e a Hermione a seu lado. Eu gostei bastante também do desenvolvimento da história a nível de fora, ou seja, nós estamos com o Harry, a Hermione e o Ron, mas também temos noção do que se está a passar lá fora, porque eles têm um pequeno rádio e vão ouvindo as notícias e aquilo está mesmo mal, a coisa Isto está fora de Hogwarts. É o único livro que não se passa em Hogwarts. Também da demanda pelos Horcruxes, porque eles têm de puxar pela cabeça e não é só a Hermione que tem de puxar pela cabeça finalmente. Go girl! Também não gostei muito do Ron a se passar dos carretos. Eu percebo, ele andou 7 anos atrás da rapariga e depois pensa que a rapariga anda com o outro. É um bocado complicado. Quanto aos filmes, a batalha, falaste nesse ponto, a batalha, eu também achei que podia ser um bocadinho mais épica, mas acho que é como tu dizes, nós tivemos 7 livros a ler e esperávamos uma coisa tipo tadá, e foi mais tadá, E tipo, que é para Mas alongar e fazer render o peixe. mas há uma coisa que eu
admirei na J.K. Rowling, que é o facto dela matar algumas personagens, porque normalmente no fim das sagas há autores que não têm coragem de matar personagens. Treino do George Martin, mas esse mata personagens da torta e a direita. A J.K. Rowling deve ser Slytherin. E ela... Porque a verdade é que as guerras trazem sempre baixas. E custou-nos o de Fred Weasley morrer. Mas tinha de morrer alguém. Podia ter morrido a Shawshank, mas não morreu. Eu apoiava essa morte. Também gostei da redenção do Draco Malfoy. Acho que ele tem um desenvolvimento ao longo dos livros que é excelente e brutal, e gostei da redenção. E claro, a parte do Always, do Snape, parte-me o coração. Essa parte é... Parte-me o coração, Snape. A parte do epílogo foi sloppy no parte do filme, porque notava-se claramente que eram adolescentes a se fazerem passar por adultos com 30 e tal anos. Com roupas de velhos. E podiam ter, como eu já disse, podiam ter investido mais nos efeitos gráficos, efeitos visuais nessa parte, e não investiram. E investiram foi numa batalha que... E uma coisa que também cortaram no epílogo que eu não gosto de nada é o Teddy Lupin. O Teddy Lupin não aparece no epílogo, e para quem não sabe, spoiler... O Teddy Lupin é o filho do Lupin. E da Tonks. O Lupin também morre. E a Tonks. E o Harry é padrinho do Teddy. E o Teddy vai começar a viver com o Harry. Sim. Hello people, porquê que não explicaram isso no filme? No livro, não é no filme, mas no livro eu queria ter visto o Teddy maior. Porque eles estavam tipo com medo que o Teddy, como era filho de uma feiticeira e de um lobisomem, podia ser problemático, e queria ver essa parte. E também queria ver os filhos do Billy. Sim. Também estava assim, vai, não vai. E eles tiveram filhos e a gente não sabe muito bem como é que aquilo foi. Sequela. Não vai haver sequela. Pois não. Quanto aos filmes, eu percebo a divisão, como a Cata disse, a divisão a meio. Não é que eu gosto muito porque tenho que pagar 2 vezes para ir ao cinema. Ainda por cima um foi em 3D, portanto estou a ver um acréscimo de euros em cima. Mas eu gostei do ritmo dos filmes, mas há certas coisas que eu implico, eu sou picuinhas. O filme, uma coisa que eu gostei, estavas a falar dos efeitos do filme e eu lembrei-me, foi a história dos 3 irmãos. Eu acho que está brutal, é a melhor parte. brutal no filme. Acho que isso é a melhor parte, quando a Hermione começa a contar e aparece aquelas figuras em preto e a morte, assim, toda assustadora. Gostei bastante. Mentira. Partes que eu não gostei no filme. Eu não gosto que estejam sempre a empurrar o Harry para a Hermione. Vai, Hermione! Nós sabemos que o Ron acaba com a Hermione. Sempre que eles tenham tentado agradar aos fãs eu não esqueci como é que se chama o chip do Harry e da Hermione. Mas Hermione. é weird. É weird. Em relação a beijinhos, o do Ron e da Hermione não tem tanta piada no livro como tem no filme. Para quem não sabe, no livro o Harry fica lá tipo pasmado, tipo, what the... Está a correr uma guerra e vocês estão-se a beijar, e tem imensa piada. E no livro a Hermione beija o Ron porque ele quer salvar os elfos domésticos de Hogwarts. É claro que isso não podia ter aparecido porque, surpresa, eles não mostraram as cozinhas de Hogwarts com os elfos todos. Sim, a comida aparece, puff! Quanto a beijinhos também, o Ron, o Harry e a Ginny, pelo amor da santa, o Harry e a Ginny são dos casais mais maltratados da série. Do filme. Da série. Na série é brutal, a relação deles e a Ginny é super corajosa. E mostra um bocadinho no filme que ela é corajosa, mas aqueles relacionamento é estúpido. Não é? Eu não sei se tu te lembras, mas há uma parte no livro em que a Ginny vai assistir do Harry porque ela sabe que o Harry tem de ir naquela demanda dos Horcrux. E ela diz que vai dar uma coisa para ele se lembrar sempre delas. Mas não é um beijinho. É um beijão. É um beijão. Uma coisa fogosa. Que voa cabelos por todo lado. E no livro é um beijinho estranho e estúpido. Uma coisinha essencial. E pronto, nós já estamos a esticar-nos muito, mas acho que vocês já ficaram com a ideia geral. Adeus. Tchau.